No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 23 de maio, o programa Antena Ligada já está no ar. Eu quero desejar para você uma excelente manhã, um excelente dia. Hoje vamos trazer aqui algumas informações importantes que estão aí bombando nas redes sociais, na imprensa tradicional, também na mídia alternativa e popular. Quero convidá-lo e convidá-la para que você faça o programa Antena Ligada com a gente. Bom dia, eu sou Roberto Nunes, aqui comigo na mesa de som, William Rodrigues, dos bastidores, Maísa Lima. O programa Antena Ligada já está no ar. Capa de jornal. Você por dentro do que é destaque na imprensa popular e na imprensa tradicional. Vamos bater um papo aqui. Ah, pois é. Você acha normal, você acha normal o Brasil produzir milhões de barris de petróleo? Milhões. Já é autossuficiente há muito tempo. E o cidadão pagar esse absurdo que estão cobrando nas bombas de combustível? Você acha isso normal? Tá certo isso? Você acha normal o governo Temer, juntamente com os deputados que o apoiam, terem aprovado a reforma trabalhista que foi arquitetada na cabeça do ex-ministro Henrique Meirelles, e implantar essa reforma trabalhista que retirou direitos de quem trabalha? Você acha isso normal? Tem mais, hein? Você acha normal que 63% das famílias brasileiras, veja bem, 63% das famílias brasileiras estarem devendo e sem condições de pagar os juros absurdos que os bancos cobram? 63% das famílias brasileiras estarem inadimplentes? Você acha isso normal? Você acha normal que, diante desse cenário que nós estamos vivendo, sem falar na questão da saúde e da insegurança, sem falar nessas questões, você acha normal que, diante desse cenário todo, né, bancos terem lucros recorde agora em 2018? E trabalhadores sem direitos e empresários baixando as portas? Você acha tudo isso normal? Participe com a gente, entre aí, deixe a sua opinião aqui nas nossas redes sociais e desde já um abraço para você que acompanha o programa Antena Ligada, aqui pelo nosso canal no Facebook, para você que acompanha a gente pelo site, pelo aplicativo do celular. Olha, hoje acabou, tem cerca de meia hora, aqui na Câmara Municipal de Goiânia, uma audiência na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e os trabalhadores municipais tiveram uma vitória na CCJ, o que representa uma vitória parcial. Sabe qual é o assunto? Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia. O prefeito Iris Rezende mandou para lá um projeto para mexer no Instituto de Previdência sem dialogar com os servidores. De cara, os servidores iriam já pagar, atualmente paga-se 11%, né, para a Previdência Municipal, essa alíquota subiria de cara para 14%. Entre outras coisas, nós vamos falar sobre esse assunto no programa de hoje, programa Antena Ligada, que já está no ar. Mas então, houve essa vitória parcial na Comissão de Constituição e Justiça, aqui na Câmara Municipal de Goiânia.
foi mais um ato aí do prefeito Iris Rezende, que sai mais uma vez desgastado junto aos servidores municipais. Vale lembrar que o Iris Rezende não pagou a data base para os servidores, que data base é aquele reajuste anual que é até um direito constitucional. Eu vou falar sobre esse assunto daqui a pouquinho com o presidente da CUT Goiás, o Mauro Rubem. Ele esteve lá, participou desta audiência na CCJ. Aliás, parabéns aos servidores municipais que lotaram os corredores da Câmara Municipal. Mas tem outros assuntos aqui, hein? Com 20 anos de atraso, é isso mesmo, com 20 anos de atraso, a Justiça brasileira demorou 20 anos para julgar em segunda instância um projeto de um ex-governador do PSDB. Levou 20 anos, um pouquinho diferente de outras pessoas que a gente acompanha aí, né? Mas mesmo assim, 20 anos depois, o processo do ex-governador Eduardo Azeredo do PSDB andou e ele foi julgado e foi condenado no processo que ficou conhecido como Mensalão do PSDB. Então, o Eduardo Azeredo, ele foi acusado de desviar 3,5 milhões dos cofres públicos para a campanha eleitoral dele. E agora ele já é considerado foragido da polícia. Eduardo Azeredo do PSDB levou 20 anos para julgar em segunda instância um político do PSDB. A gente tem mais assuntos para falar aqui hoje. Eu quero cumprimentá-los e pedir, solicitar e agradecer a você que nos acompanha pelas redes sociais. Vamos mostrar um pouquinho, viu, Willen, das imagens do que aconteceu hoje pela manhã, há cerca de meia hora, lá na Câmara Municipal de Goiânia, onde houve a votação na CCJ a respeito desse projeto encaminhado pelo prefeito Iris Rezende do MDB, que queria, sem dialogar com os trabalhadores do município de Goiânia, queria alterar aí o regime previdenciário, inclusive aumentando a alíquota dos atuais 11% para 14% e mexer inclusive aí na poupança, né, que tem nessa previdência. Então vamos mostrar um pouquinho dessa movimentação que aconteceu hoje há cerca de meia hora na Câmara Municipal de Goiânia. Programa Antena Ligada, 10 horas 30 minutos. Para você que está estamos mostrando uma imagem aqui dos corredores da Câmara Municipal, dos gabinete foram tomados pelo movimento sindical, foram também tomados por servidores municipais que não aceitam mais a postura do prefeito de encaminhar projetos que afetam a vida do servidor municipal sem dialogar. Tem mais um vídeo, Willen, do Mauro Rubem. Para que você fez essa porta? Eu acho que na cabeça Um forte abraço para você que sintoniza radiotrabalhador.com. Nosso problema, nesse momento agora, é receber database piso e não aceitar nenhuma mudança na Previdência sem que haja uma grande discussão. Porque aquela história ali de comprar vidas, tirar a responsabilidade da Prefeitura e passar para nós, aquilo ali é um golpe. Outra coisa, eu acho aí, falei com o Beto, a Prefeitura paga apenas 13% para a nossa aposentadoria. O correto é 22%. Antes de mexer em qualquer alíquota, a Prefeitura tem que pagar o que as outras prefeituras pagam. Pagar 22%, como o Estado paga, qualquer outra prefeitura, um padrão particular paga. Então é isso, né? Essa manifestação ocorreu há cerca de meia hora na Câmara Municipal de Goiânia e os servidores do município conseguiram essa vitória parcial, fazendo com que o projeto fosse arquivado na CCJ. Porém, o trâmite legal diz que o prefeito pode pedir a reabertura desse projeto, que ele está sendo chamado de reestruturação
do regime de previdência social dos servidores públicos de Goiânia. Então, um projeto amplo. Legalmente, o prefeito Iris Rezende pode pedir a reabertura do projeto, ele foi arquivado, mas o prefeito pode, por lei, pedir essa reabertura do projeto e aí será julgado, haverá toda uma discussão e uma votação em plenário, tá certo? Como votaram os vereadores? Agora eu vou mostrar para você como é que os vereadores votaram nesse projeto. William, dá um toque aqui nos nossos convidados, por gentileza. Então, veja bem, quem votou para o arquivamento do projeto, apoiando, que ficou, resumindo, ficou do lado do servidor municipal. Priscila TJ votou a favor dos servidores municipais, ela que é do PSD. Tatiane Lemos votou com os servidores municipais, ela que é do PC do B. Cajuru votou com os servidores municipais, ele que é do PRB, e PRP, fazendo a correção aí. E o delegado Eduardo Prado, que é do PV. Então, estes 4 parlamentares votaram com os servidores municipais que querem receber a database e querem fazer uma discussão ampla desse projeto que reestrutura o regime de previdência dos servidores públicos de Goiânia. Então, foram 4 votos a favor do arquivamento para que o projeto seja melhor discutido. E votaram com o prefeito, apoiando o prefeito Iris Rezende, Wellington Peixoto, ele que é do próprio partido do Iris Rezende, do MDB, e também o Tiãozinho Porto, que é do PROS. Estes 2 parlamentares, estes 2 vereadores, votaram com o prefeito Iris Rezende, do MDB. Então, a situação que está posta até agora é essa. Os desdobramentos disso aqui, a gente vai tentar conversar com os nossos convidados. A gente está aguardando o Mauro Rubem, presidente da Central Única dos Trabalhadores de Goiás, para comentar conosco aqui sobre os desdobramentos dessa ação que ocorreu, dessa ação política que aconteceu na Câmara Municipal hoje mais cedo. William, dá uma olhadinha, me parece que o Mauro Rubem já está aqui na Rádio Trabalhador, está aqui no saguão. Já está? Chama ele lá para a gente, faz esse favor. Uma outra informação que eu quero trazer para você é o seguinte: todo mundo está acompanhando aí a questão dos preços absurdos, né, dos combustíveis. Ninguém está aguentando mais pagar esse absurdo no momento em que o Brasil já é mais que autossuficiente na produção de petróleo. E aí nós estamos pagando gasolina mais cara, nós estamos pagando óleo diesel mais caro. Inclusive hoje pela manhã estão ocorrendo protestos dos caminhoneiros em várias cidades do Brasil. Nós tivemos a informação que em Bela Vista de Goiás, aqui a saída de Goiânia pela GO 020, lá em Bela Vista houve um protesto de caminhoneiros, né? Inclusive houve uma certa lentidão na GO 020 em função deste protesto dos caminhoneiros por conta de combustível caro. E eu conversei com a economista do Diese, a Leila, mais cedo um pouco, e ela falava o seguinte: essa retirada da CID, que é o imposto do diesel que o governo está promovendo agora, não vai resolver o problema. Conosco em estúdio, o presidente da Central Única dos Trabalhadores no estado de Goiás e também dirigente do Sindsaúde Goiás, Mauro Rubem. Mauro, bom dia para você, um forte abraço, obrigado pela sua presença aqui na Rádio Trabalhador. Bom dia, Roberto, bom dia a todos os nossos ouvintes, como é que vamos classificar? Todos que estamos acompanhando. São telespectadores, né? E participantes, né? Porque, olha, Mauro, gente como, por exemplo, a Lucileide, que está aqui, olá, bom dia a todos os trabalhadores, a Maria Rodrigues, bom dia, a Adriana Borba, estamos juntos na luta, a Gloraci Souza, bom dia, e o pessoal do aplicativo também. Todo mundo acompanhando aí pelas redes sociais, né? Pois então, eu fico muito feliz e parabenizar vocês que estão mantendo aqui um projeto de fazer a comunicação importante, né, para os trabalhadores, para a sociedade de modo geral, que é inclusive esse assunto que vocês falaram agora há pouco aqui a respeito da votação lá na Câmara Municipal, né? Eu queria te perguntar, você acompanhou esse processo lá? Porque o governo, o prefeito Iris Rezende sofre uma derrota parcial, né, Mauro? Porque
conta para a gente um pouquinho o que é essa história de reestruturar o regime de previdência dos servidores. O que pretende o Íris, que é o prefeito de Goiânia, e o que pretendem os servidores? Bom, o prefeito Íris Rezende apresentou um projeto de lei sem discutir com os servidores, nem também discutiu esse projeto no Conselho Municipal de Administração Previdenciária, que é o CMAP, né, que a lei determina que qualquer assunto deveria passar por lá antes de ir para a Câmara Municipal. E esse projeto foi para a Câmara. Então ele atropelou até essa ação. Ele atropelou, foi antidemocrático, né? Ele foi antidemocrático, então ele atropelou. E esse projeto foi para a Câmara, como foi antidemocrático, autoritário, é um projeto que nós não podemos concordar. Os servidores, os trabalhadores, de modo geral, não concordam, né? E aí, o que esse projeto propõe? Ele propõe aumentar a alíquota, né, de contribuição da parte do servidor para a Previdência de 11% para 14%, certo? Sem que ele mostrasse a obrigatoriedade ou a necessidade desse aumento, porque tem que fazer um estudo que chama cálculo atuarial, e esse estudo que eles fizeram é um estudo suspeito, porque de 3 estudos feitos, 2 provaram que não precisa, né? Além do que, a própria prefeitura paga muito pouco a parte dela, ela paga apenas 13%, enquanto qualquer patrão paga paga duas vezes o que o trabalhador paga. Se o trabalhador paga 11%, a prefeitura devia pagar 22%, se ela paga 13%. Ela também propôs, que é muito grave, que é mexer no dinheiro do fundo de previdência, o fundo 2, que tem lá aproximadamente, assim, com as dívidas que a prefeitura tem que pagar, o fundo de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Isso é a parte gravíssima, porque aí é usar esse dinheiro para pagar compromissos da prefeitura com aposentados, que é pela Constituição a obrigação dela, e depois comprometendo a nossa aposentadoria futura, além de mexer na participação do servidor no fundo de previdência. Portanto, é uma proposta muito ruim. Nós vimos aqui com algumas imagens, você até fez um discurso lá, exigindo database, então a database não foi paga aos servidores? Não, aí o que eles fizeram, Roberto? Essa é assim, a malandragem, né? Isso é até nojento, porque eles fizeram o quê? Estão dizendo o seguinte: aceitem pagar mais previdência que nós podemos conversar sobre database. Database é um direito nosso. Então esse projeto estava lá na Câmara, né? Quero aqui parabenizar os vereadores da CCJ que votaram pelo arquivamento do projeto. Foi, né? A Priscila TJ, Tatiane Lemos, Cajuru e delegado Eduardo Prado. Eduardo Prado, né? Exatamente. E aí a própria presidente da CCJ, a presidência, que é a Sabrina Garcês, ela também já tinha um posicionamento favorável. Então eles acataram a posição do sindicato, arquivando o processo. Em seguida, ao terminar essa sessão da CCJ, nós reunimos lá o conjunto das centenas de servidores que estavam lá, diversos sindicatos, e marcamos uma nova assembleia para dia 5 de junho, às 9 horas, aí já com indicativo de greve por database, piso salarial dos professores e plano de carreira da saúde. Então, e a inclusão de quem está fora do plano. Então, essa é a proposta para dia 5 de junho, né? E que nós esperamos que até lá o prefeito convide as entidades, né, para conversar de maneira civilizada e respeitosa o que nós estamos pretendendo. Dia 5 de junho, então, já está agendada a Assembleia Geral dos Servidores Municipais de Goiânia para tratar de quais assuntos? Qual é a pauta? Database, plano de carreira, né, tanto o pagamento do plano quanto a inclusão de quem está de fora, e piso salarial dos professores. Essa é uma assembleia unificada que o Sintego, o Sindiflego, o Sindisaúde, o Sind Goiânia, os diversos sindicatos, Sindifisc, que estão lá, que estavam lá hoje, né, vão convocar, e outros que se disporem também a defender o servidor público, né, e fazer com que nossos direitos sejam respeitados. E é bom, Roberto, a população que está nos ouvindo entender. O que o prefeito está fazendo, veja bem, quando ele não paga a database, ele está retirando dinheiro do mercado, porque o servidor ganha menos e consome menos, né? Na questão da previdência, por exemplo, ele está pegando áreas
públicas para construir praça, escola, posto de saúde, creche, né? E está querendo pagar dívidas com o fundo de previdência. Então, o prefeito está comprometendo, inclusive, a vida dos moradores de Goiânia. Por isso que essa assembleia do dia 5 ela é muito importante. Quer dizer que ela é importante para que os trabalhadores tenham seus direitos respeitados, tenham dignidade salarial e compromisso, mas também vai afetar a vida do cidadão que não é servidor. Claro, claro. Qual o grande problema, né? Nós somos da saúde, né? E lá tinha vários servidores da saúde. Eu quero cumprimentar e parabenizar os colegas que lá estiveram. Nós da saúde sabemos que boa parte das nossas doenças é doença do século, é doença psicológica, né? O problema mental. E o problema mental é muito vinculado ao lugar que você está. Né? Se você vai desde um cansaço físico, do estresse, até mesmo transtornos mais graves, depressão e até coisas graves que a gente tem visto por aí. Né? Então isso tudo depende do espaço físico que você está. Então se você não tem uma praça, não tem um lugar adequado, não tem uma escola, não tem um local público para você sair daquele espaço muito fechado, pequeno que é a sua casa ou apartamento, isso provoca adoecimento. Então a prefeitura, o prefeito tem mostrado completamente despreparado para gerir a cidade no século XXI. Mauro, nós abrimos o programa Antena Ligada de hoje, trazendo alguns dados aqui, porque essa questão dos combustíveis, que tem pegado tanta gente de surpresa, né, ao ponto dos caminhoneiros fazerem manifestações, inclusive estão acontecendo manifestações hoje pela manhã em diversas cidades do Brasil, e chegou a informação aqui para a Rádio Trabalhador de que houve uma manifestação na cidade de Bela Vista, onde foi parado parcialmente lá a pista. Então, o Brasil... aí eu fiz essa pergunta aqui para o nosso internauta. Obrigado a você que está compartilhando e fazendo seu comentário aqui conosco. O Brasil produz milhões de barris de petróleo e o cidadão pagar esse absurdo? Você acha isso normal? Pois é, isso é completamente absurdo mesmo, isso é uma espoliação, né? E nós sabemos que a Petrobras hoje, ela está sendo, quer dizer, a política de preços, não só envolvendo a Petrobras, a política de preço que o governo está fazendo, ele está explorando o povo brasileiro, porque ao longo dos últimos, se você pegar os últimos 15, 20 anos e acompanhar como é que era o comportamento do preço dos combustíveis e do gás também, né, o gás de cozinha, eu via que principalmente nos 13 anos aí do governo Lula e governo Dilma, esses preços ficaram muito estabilizados porque a Petrobras era utilizada, né, como sendo uma empresa para desenvolver o país. Essa política de reajustar o preço dos combustíveis de acordo com o mercado internacional é um projeto da cabeça do ex-ministro Henrique Meirelles, que hoje foi lançado oficialmente como pré-candidato do MDB à presidência da República. E aí aparece nas pesquisas com menos de 1%. Então, essa política nós brasileiros pagarmos esse absurdo no preço do combustível sai da cabeça do Meirelles para atender o mercado financeiro. Exato. Eles, veja bem, você que está pagando caríssimo e está protestando, né? Nós queremos parabenizar os caminhoneiros todos. Hoje, inclusive, em Goiânia está tendo aí protesto das vans escolares também, que dependem muito. Eu acho que todos nós vamos fazer essa paralisação. Inclusive o pessoal das vans estava reunido lá no Serra Dourada, né, preparando ali uma manifestação, porque também as vans basicamente funcionam, são a diesel, né, transportam crianças, etc. Também, como o caminhoneiro, não está suportando. E como você disse, eles mudaram a regra não para atender o povo brasileiro, mas para atender os acionistas e os grandes investidores, né, que passam a especular com a necessidade de ir e vir do brasileiro. Por isso que nós achamos que essa paralisação é correta e precisamos retornar. O nosso país precisa usar os seus recursos naturais para atender melhor o seu povo, não para dar lucro para meia dúzia. Nós fizemos uma outra pergunta na abertura do programa e eu quero que você responda aí também. Se você acha normal o Brasil produzir milhões de barris de petróleo, ter investido tanto na Petrobras em estudo para a gente pagar esse absurdo que está aí, de acordo com o projeto da cabeça do ex-ministro Henrique Meirelles, que agora é o candidato oficial do MDB à presidência da República. Candidato do Temer, né? É o candidato do Temer, é verdade. Meu Deus do céu. Eu fiz a seguinte pergunta, outra pergunta, Mauro, vou fazer para você. Mauro, você acha normal que 63% das famílias brasileiras, vou repetir o dado, 63% das famílias brasileiras estarem devendo
estarem inadimplentes, pagando juros absurdos aos bancos, às financeiras. Você acha isso normal? Não, eu acho que não. Isso é a derrama também aqui dos impostos e a maneira de tirar dinheiro do povo. Na verdade, até a expoliação também. Nesse caso, para o mercado financeiro. O Brasil paga as maiores taxas de juros para bancos do mundo. Quanto é o juro do cartão de crédito, o juro do cheque especial, né? Mesmo consignado, que nós, servidores públicos, usamos muito, ele é altíssimo, né? E isso leva a uma drenagem, a maneira do parasitismo, né? É tirar dinheiro da produção, porque o dinheiro ele não se multiplica, o dinheiro, na verdade, ele é resultado da geração de riqueza, né? De transformação. E com isso nós estamos vendo esse entrenar. Eu acho que se tem uma medida necessária no país é parar com esse paraíso para agiotagem e com isso salvar as nossas famílias que estão endividadas aí, porque você pagar um juro justo, isso faz parte até de uma relação comercial, mas juros absurdos, como nós estamos vendo, que chega a cartão de crédito aí a quase 400% ao ano, essa é uma coisa absurda. Outra pergunta que fizemos aqui, eu quero mandar um abraço para você que nos acompanha pelas redes sociais, conosco também a Leila Brito, grande Mauro Rubem, a Maria Carmen, bom dia. Inclusive, mais cedo eu tive a oportunidade de conversar com a Leila. A Leila é economista do DIEESE Goiás. Conversei muito rapidamente com a Leila a respeito dessa ação do governo agora de retirar a CID do diesel, que é o imposto sobre o diesel para tentar baixar um pouco o preço do diesel. A Leila esclareceu aqui o seguinte: não vai surtir efeito. Essa ação não vai surtir efeito, a solução não passa por aí. E recebemos a Leila aqui em outras ocasiões no programa Antena Ligada, e ela vem ajudando a gente a fazer essa análise. Então, um abraço, Leila, obrigado pelas suas participações, sempre muito técnicas, muito esclarecedoras. E a gente falou com a Leila, o dia que ela esteve aqui, Mauro, sobre o lucro dos bancos, né? Tá esse cenário caótico no Brasil, trabalhadores perderam direito com a reforma trabalhista, o desemprego aumentando e os lucros batendo recorde no lucro, bancos tendo recorde no lucro. Então, e aí eu fiz essa pergunta para o nosso internauta, para o nosso ouvinte: você acha normal um cenário caótico desse, bancos tendo lucros recordes mês após mês? Agora eu faço a pergunta para você. Será que isso está normal? Não pode, não é, Mauro? É uma coisa absurda, né? Porque nós estamos, assim, invertendo tudo no país. É algo que eu diria assim, o maior problema do Brasil, do ponto de vista dele ter um equilíbrio, onde pegar os impostos e aplicar para poder melhorar a vida, garantir uma escola funcionando, segurança pública, um posto de saúde, um hospital funcionando, é justamente nós pararmos com essa ciranda financeira, né? E os bancos com esse tanto de lucro. O banco, além de ganhar muito, não paga praticamente nada de imposto, não ajuda. Você tem bancos em outros países, como, por exemplo, na Alemanha, que são bancos, inclusive, grande quantidade de bancos municipais, que investem, eles fazem questão de pegar o dinheiro e investir na produção, mesmo sabendo que vão ganhar menos, né? Porque lá eles tem uma preocupação de produzir um país mais igual, que realmente estimule o crescimento. Agora, aqui no Brasil, não. Nós temos cada vez o menor número de bancos, está concentrados as transações comerciais bancárias na mão de poucos bancos, e eles abusam tanto das taxas de juros, como também, Roberto, abusam das suas taxas de funcionamento do banco, custo de contas, aquelas contas, aqueles valores caríssimos, né? Eu acho que a Leila respondeu muito bem e é um problema que a gente espera resolver. E como nós, da CUT, né, e todo o povo brasileiro precisa compreender o funcionamento da sociedade, nas eleições vindouras agora, esse é um assunto que precisa ser tratado, porque é o maior problema. Porque diante disso tudo, além dos lucros dos bancos, nós temos aí o problema do sistema da dívida, a dívida pública que é paga, que consome aí quase que a metade do orçamento dos impostos arrecadados do Brasil. Quando você fala em dívida pública, é preciso a gente esclarecer 2 pontos em relação a essa dívida pública. É que com a emenda constitucional 95, editada pelo governo Temer, está congelado por 20 anos qualquer investimento na área de educação, saúde, segurança pública, moradia.
mas não está congelado investimento do dinheiro dos brasileiros, do Brasil, para o setor financeiro. Exatamente. Então é disso que você está falando, Mauro? Exatamente. Porque essa emenda, ela agrava a situação, né? E ela faz o inverso, ela tira o dinheiro da sociedade, né? Ela tira o dinheiro da sociedade e passa para os banqueiros. Lembrando, né, Roberto, lembrando que essa foi uma decisão tomada por deputados e senadores aqui de Goiás, praticamente somente o deputado Rubens Ottoni, poucos que votaram contra essa medida, né? E que hoje ela vai criando um problema gravíssimo, onde cada ano nós vamos tendo menos dinheiro para o funcionamento de tudo no país, tudo que é de dependência Mas já está faltando leito, já está faltando CMEI. Aqui em Goiânia mesmo, muitos pais tiveram que entrar na justiça, buscar Ministério Público, pedir socorro para político, para poder arranjar uma vaga em CMEI para colocar os filhos e ter condições de ir trabalhar. Agora, se for pior, se essa emenda, como todos que analisam, dizem que vai faltar dinheiro para a construção de novos CMEIs, abrir novas vagas. Quero abrir um parênteses aqui, agradecer a presença do pessoal que vem visitar aqui a Rádio Trabalhador. Obrigado, gente, um abraço, pessoal passando aqui, né? Muito obrigado a você que está aqui pelas redes sociais. Então, retomando o assunto, Mauro, pessoal, e aí, exatamente o que você estava dizendo, quer dizer... falta dinheiro, já está faltando agora. Vai piorar. E aí, veja você que está nos ouvindo, olha o que esses governantes que estão hoje, eu diria assim, destruindo o Brasil, fizeram. Eles aprovaram uma lei que vai tirar mais dinheiro ainda da necessidade do povo, que é papel do Estado brasileiro, aí eu estou falando do governo federal, governos estaduais, governos municipais, para poder reduzir as necessidades do povo e passar para banqueiros, passar para o 1% mais rico do mundo. Então isso é muito sério, é muito grave, é perigoso, né? Eu quero agradecer a você que nos acompanha, a Ludmila Leles. A Ludmila postou aqui no Face uma informação do blog do Sakamoto, eu já acessei aqui, né? O Sakamoto, que é um analista, um jornalista, ele diz o seguinte: Temer armou bomba relógio na saúde, maior problema do país para os pobres, né? Então tá aí com todas essas ações que o governo está fazendo. Eu quero agradecer a você que nos acompanha e dizer o seguinte: as eleições estão próximas, você já tem candidato, você já tem candidata, e por que é que você vai votar ou deixar de votar em alguém? A gente começa a tratar desses temas aqui no programa, por enquanto só levantando a bola, né? Porque as ações estão aí, os políticos começam a mostrar a cara, não é isso, Mauro? Exato. Ora, e agora, inclusive, Roberto, é muito importante nós aqui na Rádio Trabalhador tratar desse assunto. Nós estamos, a CUT, né, os diversos sindicatos filiados à CUT, outras centrais sindicais, nós estamos desenvolvendo aí o Congresso do Povo. E o Congresso do Povo é justamente para conversar esses problemas, né, que nós temos no Brasil hoje com a sociedade, né? Quais os problemas que nós temos do interesse da grande maioria do povo brasileiro, que causa esse problema, quais são os responsáveis e que solução nós podemos dar para ele. Então esse é um processo pedagógico, educativo, para chamar para a discussão da realidade, porque para você entender, por exemplo, como é que pode um país tão grande, tão rico, né, uma economia tão forte quanto a nossa, nós temos problemas ainda do século passado ou do século anterior, né, como, por exemplo, a própria exclusão que a escravidão promoveu, né, a própria exclusão que a escravidão promoveu no país, né, até hoje não foi sanada. Então esses problemas estão sendo discutidos e você se interessar, acesse aí o Congresso do Povo, que está disponibilizado, nós temos uma página aqui para conhecer e inclusive participar, porque o país é seu, você tem que participar, nós temos que achar a solução para esse país. Tem uma notícia que está postada em todos os lugares hoje, com 20 anos de atraso, Justiça condena Eduardo Azeredo, ex-governador do PSDB, e ele já é considerado foragido pela Polícia Civil de Minas Gerais. Mauro, então a Justiça demorou 20 anos no Mensalão Tucano, ele é acusado de ter desviado 3,5 milhões do dinheiro público para questões partidárias, para questões da eleição dele lá, da campanha, né? Mas demorou 20 anos para chegar na segunda instância, a segunda instância
condenar alguém do PSDB. Isso causa estranhamento? Isso mostra assim, a parcialidade, o desinteresse de investigar adequadamente todos que precisam Mauro, ser deixa eu te pedir investigados. licença, eu quero que, Claro. você faça o comentário. Nós estamos recebendo com muita honra a ligação do Geminiano Santos, assessor da Associação Parkinson de Goiás. Ô Geminiano, bom dia, viu? Obrigado pela sua presença. Sua presença via telefone, eu quero a sua presença aqui no estúdio conosco. Com certeza, vamos agendar. Vai ser um prazer falar com vocês aí, ao vivo. Isso, então nós estamos aqui ao vivo por telefone com o Geminiano Santos, ele que é da Associação Parkinson Goiás. Geminiano, vocês vão fazer uma atividade, uma assembleia agora, não é isso? Exatamente. No próximo sábado, às 16 horas, no auditório do Sindicato dos Odontologistas, ali na rua Tem 27, nós nos reunimos lá periodicamente, todo mês nós nos reunimos ali, e esse sábado foi de uma importância grande, porque nós estamos recebendo aqui a doutora Valéria, uma pessoa da área que trabalha com Parkinson há muito tempo, e ela vai nos trazer uma palestra para todos os parkinsonianos, né, os pacientes e admiradores, pessoas. Nós estamos convidando o público em geral para participar deste evento. Então, a palestra que a doutora vai fazer sobre Parkinson, ela é aberta à população. Quem se interessar pelo tema pode participar? Exatamente, porque é um tema, afinal, que atinge todos nós. Às vezes as pessoas têm alguém, um parente, algum conhecido, enfim, a ideia é divulgar, porque a doença de Parkinson, na verdade, ela é uma doença pouco conhecida, e a associação ela vem para preencher esse vácuo, né? Fazer conhecido, fazer com que as pessoas conheçam a doença e evite a discriminação, porque infelizmente existe muita discriminação por falta de conhecimento da doença. Geminiano, e o que é o Parkinson? Então, a doença de Parkinson ela é uma doença, eu não sou médico, né, mas aprendi um pouco, não é a minha área, mas a gente aprendeu um pouco que a doença de Parkinson ela é uma doença degenerativa, progressiva e irreversível, infelizmente. No obstante, ela é uma doença que você pode diminuir a velocidade. Eu sempre faço uma analogia, você dirigir um carro, você vai numa quinta, então você pode reduzir, digamos, para uma segunda. Então você pode fazer, tomando os cuidados necessários, você pode fazer com que essa doença, a evolução dela, seja diminuída sobremaneira. Nós temos um exemplo bem na nossa frente, que é a doutora Terezinha, que é a nossa presidente da associação. Ela contraiu o Parkinson há quase 3 anos, que foi diagnosticada, e segue todas as recomendações médicas dos profissionais. Ela é cuidada por multiprofissionais, uma equipe multiprofissional, como deve ser todo paciente do Parkinson. Segue as diretrizes, as orientações. Ela faz a semana de segunda a sexta-feira, ela faz atividades na academia, como hidroginástica, pilates. E tudo isso resulta em quê? Resulta numa qualidade de vida, Geminiano? Fonoaudiólogo, profissionais da área de educação física, terapeuta ocupacional, enfim. Geminiano. Uma equipe multidisciplinar. Alô, Geminiano. Que cuida dela e cuida dos pacientes. É importante essa procura, porque uma dos sintomas do Parkinson, da doença de Parkinson, é um tipo de depressão. E essa depressão leva a pessoa a se isolar. Então, a criação da associação, que tem 9 meses de existência, não tinha, o único estado da federação que não tinha uma associação era aqui. Nós criamos a doutora Terezinha, formamos uma equipe, criamos essa associação. Então, ela veio para preencher essa lacuna que existia. Perfeitamente. Geminiano. Alô, Geminiano. Alô, Geminiano. O Geminiano está sem retorno, viu, William? Então,
Alô, Geminiano? Geminiano, alô? Nós estamos aqui com a dificuldade aqui com o contato com o Geminiano. Eu vou colocar aqui novamente o seguinte. O Geminiano, que é da Associação de Parkinson Goiás, então eles estão reforçando o convite das PARC, que vai haver essa palestra de uma especialista em Parkinson, e ela vai acontecer no auditório do SOEGCO, agora no próximo sábado, dia 26, às 16 horas. E o Geminiano, ele estendeu o convite para toda a população que quer conhecer, né? Nós estamos... Oi. A gente precisa... Geminiano, tudo bom? Então, nós queremos agradecer a sua participação e convidar a presidenta, você, para vir aqui à Rádio Trabalhador, falar sobre esse problema que atinge toda a sociedade, que é o Parkinson. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Geminiano, olha... Oi, Geminiano, Mauro Rubem, tá certo? Um abraço para você aí, viu, amigo? Parabéns aí, conta conosco aí, que também... Tudo bem. Um abraço. Um abraço, tá bom. tchau, tchau. Inclusive, ajudamos aqui enquanto a CUT, ajudamos na organização da Associação Parkinson de Goiás, né? E o Geminiano e toda a equipe tem feito um bom trabalho. É algo muito importante que você que está interessado participe, né? É sábado? Sábado agora, às 16 horas, no auditório do SOEGCO, que é o Sindicato dos Odontologistas. Qual que é o endereço lá, mano? É na rua T30, né? No setor... lá é setor Bueno. Bueno, exatamente. Mandar um abraço para Mara, Emília, ela que colocou aqui, Via Graziela, Davi, austeridade, mata, é necessário revogar a emenda constitucional 95, para Clara Nunes, para Flávia Simone, todo mundo que acompanha aqui o programa Antena Ligada. Bom, eu te interrompi pela ligação do Geminiano aí, da Associação Parkinson Goiás, e eu tinha feito a seguinte pergunta para você, Mauro. A justiça brasileira levou 20 anos para julgar um ex-governador do PSDB por desvio de recursos públicos. Ver o quanto que o judiciário brasileiro, ele é um judiciário falho, né, e tendencioso, porque outros casos que nem mesmo foram julgados completamente, como a Constituição determina, nós já temos aí até punições severas e graves, né? Nós defendemos que todos sejam investigados, porém, precisam ser investigados no tempo e a hora que a justiça tem por obrigação de cumprir. Mas, infelizmente, o que nós vemos hoje é uma justiça ainda muito partidarizada no Brasil. Mauro, a gente já caminha para os momentos finais do programa. Neste momento, qual é o papel da Central Única dos Trabalhadores na discussão da vida política, do encaminhamento das lutas trabalhistas? Qual é o norte hoje da Central Única dos Trabalhadores? Olha, Roberto, é muito importante que os sindicatos que são filiados, os movimentos sociais que também acompanham essa trajetória de luta da CUT, nós conseguimos aqui, primeira coisa, é explicar e mostrar o que está acontecendo no Brasil. As pessoas precisam entender, porque a pessoa só reage quando ela entende, né? Tá vendo aí a grande mentira na mídia tradicional, na mídia velha e paga, que esses grandes veículos de televisão, rádio, jornal, esses grupos têm falado que o Brasil está indo bem, mas não está indo bem. Então nós precisamos primeiro conhecer, um problema grave e sério, até porque os nossos ouvintes aqui, a população está vendo o desemprego, a redução de salário, né, a caristia, tem muita gente agora fazendo até parcelamento para comprar gasolina, né, do carro que já tem, mas não consegue comprar gasolina. Então a Central está com o primeiro passo, esclarecer a situação que está, mostrar os fatos. E é óbvio apresentar as soluções. As soluções que a CUT apresenta são soluções que defende o interesse do trabalhador, da trabalhadora, do pequeno e médio empresário, defende o interesse do povo brasileiro, né, com os serviços funcionando. E nesse sentido nós estamos em pleno período eleitoral no Brasil. E aí é necessário que as pessoas se posicionem, esclareçam. Nossa solução para o Brasil depende da nossa participação. Então a CUT orienta justamente a participação direta, e não pense você que esse assunto não tem nada a ver com você, tem tudo a ver, porque desde o preço de qualquer coisa mais simples às questões mais complexas do país, elas são determinadas pelo resultado da eleição.
Agora são 11 horas e 7 minutos. A Central Única dos Trabalhadores, juntamente com a Universidade Federal de Pernambuco, lançou um curso sobre os efeitos do golpe de 2016. Mostra aqui, William, por gentileza, né? Então foi lançado aí, na vigília Lula Livre em Curitiba, o curso Golpe 2016, Efeitos à Classe Trabalhadora. Olha aí, né? É uma atividade formativa organizada pela CUT em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. A matéria foi publicada pela Maísa Lima, assessora da Central Única dos Trabalhadores em Goiás. Público-alvo do curso, dirigentes sindicais que tenham domínio e fundamentos da concepção da estrutura prática. Inscrições estão abertas até o dia 30 de maio. Eu tenho uma outra informação. Atenção você, radialista, como eu, como tantos radialistas nesse país. O Sindicom fará uma Assembleia Nacional Unificada amanhã, dia 24, em todo o país. Aqui em Goiás, Goiânia, a Assembleia acontece amanhã também, às 19 horas, no auditório do Sindicato dos Radialistas e Publicitários de Goiás. Mauro, nós recebemos esta semana aqui o presidente lá, o Miguel, né? Miguel esteve aqui conosco. E o Michel Temer publicou um decreto que praticamente desregulamentou a profissão de radialista no Brasil. Mudou funções, criou multifunções. Então, só para se ter exemplo, um locutor de FM que faz a locução, a apresentação das músicas, das notícias, dos convidados e faz também a operação da mesa de áudio, ele receberia pela função de apresentador e também um extra por mexer nos equipamentos aqui. Com essa mudança, isso deixa de acontecer. Então faz multifunção e recebe só por um salário. Além disso, tem outras mudanças que afetam drasticamente a profissão, né? E aí eu estou com um documento aqui da FITERT, que é a federação deles, ó, são muitas mudanças. William? Mostra aqui, ó. São muitas mudanças. Maior ataque contra a lei dos radialistas. Então não sou eu que estou falando isso, é o documento da própria FITERT que está aqui, ó. Então, neste momento, o governo Temer já publicou, já está publicado esse decreto e, de acordo com os radialistas, de acordo com o sindicato, a FITERT, é o maior ataque contra a lei dos radialistas, ou seja, contra os trabalhadores da comunicação. Então, Temer agora virou a bazuca para os trabalhadores da comunicação. Isso aí seguindo o que esses golpistas estão fazendo no Brasil, desmontando, levando a classe trabalhadora para voltar a ser escrava, né? Então isso é muito sério, é muito grave. O Sindicom aqui, todas as entidades ligadas à federação devem realmente reagir. Nós precisamos ajudar nesse processo. A CUT, com certeza, estaremos juntos nesse processo para poder evitar esse golpe. E porque isso acaba aumentando a concentração, o lucro, né, explorando o trabalhador, né, e, na verdade, o problema que nós temos grave nesse país hoje é a concentração de renda. O que nós precisamos é de ter mais emprego, nós precisamos ter salários melhores, e não isso que está acontecendo. E faz parte até daquela pergunta anterior que você nos disse, a CUT também orienta todos os sindicatos a não aceitarem essas regras que foram já impostas aí por esse governo através de um congresso vendido, né? A grande maioria daqueles deputados e senadores que não preocupam com o Brasil, preocupam com seus interesses próprios e pessoais. Aqui em Goiás, todos os senadores e quase que 14 deputados federais não preocupam com o povo goiano. Nós orientamos que nós temos que resistir, não aceitar que essas regras sejam implantadas e também impedir que medidas como essa, que faz o aviltamento, né, da profissão de radialista, que faz uma sobrecarga no trabalho, e com certeza isso vai implicar inclusive de perdas de ganhos, né, e perdas de saúde, porque vai obrigar a pessoa a trabalhar mais, elas vão ser evitadas e impedidas, né, através das movimentações, a paralisação, da assembleia e greves. Agora são 11 horas, 11 minutos. Para a gente fechar, Mauro, o nosso bate-papo, desde já agradecendo a você pela presença aqui hoje, trazendo estes esclarecimentos, vamos falar da Assembleia que ficou marcada, a data e a pauta da Assembleia dos Servidores do município de Goiânia. Exato. Olha, nós então, uma Assembleia unificada, dia 5 de maio,
desculpa, 5 de junho, né? Maio já passou. Já estamos praticamente 5 chegando. 5 de junho, né? 5 de junho, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal, e a pauta é data base, plano de carreira e também piso salarial. Então, essa assembleia vai ser chamada pelos diversos sindicatos, né? Para podermos aí exigir da prefeitura, do prefeito, que cumpra o seu papel, a sua obrigação com os servidores. Na sua avaliação, a presença massiva hoje pela manhã de servidores municipais que lotaram os corredores da Câmara dá força para o trabalho do sindicato? Muito. Olha, eu relato aqui o seguinte, um determinado momento da sessão da CCJ, o líder do prefeito lá, o deputado Tiãozinho do Porto, ele tentou uma manobra para poder pedir vistas e não votar o projeto. Não votaram o projeto. Isso foi impedido. Uma segunda manobra foi tentada pelo vereador Wellington Peixoto, que é do partido do prefeito. Que é do partido do prefeito, querendo, ao invés de arquivar como foi arquivado, ele queria que o projeto fosse rejeitado na CCJ e com isso fosse para o plenário da Câmara, para que todos os vereadores, quando é rejeitado, ele toma esse caminho. Aí lá no plenário, o prefeito tem uma situação, acha que tem uma situação melhor, que poderia, inclusive, passar o golpe no servidor. Então, só não aconteceu esse retrocesso, né, porque estavam lá centenas de servidores, os corredores lotados, os vereadores ficaram preocupados realmente com o desgaste, né, e acabaram aprovando que o servidor realmente merece, e também, como eu disse, a população, porque o prefeito tem sido irresponsável nessa questão da Previdência, comprometendo a saúde financeira da prefeitura, a aposentadoria dos servidores e também comprometendo o próprio funcionamento da cidade, quando ele pega as áreas públicas, que são poucas que a prefeitura tem, ao invés de destinar para atender melhor a sociedade, ele quer pagar dívidas que pode e deve ser paga de outra forma, não com a área pública, que a área só terra não aumenta, é só essa que nós temos, né? Então, os vereadores votaram certo e nós esperamos que no dia 5 de junho tenhamos lá milhares de pessoas, né? Porque nós temos que exigir que o prefeito cumpra a legislação, a data base. Obrigado a você, Mauro Ruben, presidente da Central Única dos Trabalhadores em Goiás e também diretor do Sindisaúde, e o convite para você retornar para a gente fazer mais bate-papo aqui, trazer informações da área sindical para as pessoas. Tá legal. Vamos sim, muito obrigado. Bom almoço para você, viu, Obrigado, Mauro? Grande abraço. Um bom almoço para você que nos acompanha pelos nossos canais, programa Antena Ligada. Você já sabe, de segunda a sexta-feira, sempre trazendo aqui as informações de interesse do cidadão, dos trabalhadores, do pequeno e microempresário, enfim, de quem trabalha e produz para este país e que merece um país justo, com justiça social, com educação, com saúde, e não merece um Brasil que produz milhões, né, de barris de petróleo e que o povo tem que pagar o preço que está pagando, sem saúde, sem educação, tá? Obrigado. Bom almoço, Mauro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.